E como hoje é quinta-feira, vamos ao nosso TBT-RN. Exatamente 2 anos atrás, no dia 4 de janeiro de 2022, nós noticiamos que o Brasil atingiu safra recorde de trigo em 2021 e mesmo assim as exportações deveriam crescer em 2022 por conta de uma menor oferta global. Vamos lembrar e atualizar como está o cenário hoje? A safra nacional de trigo atingiu produção recorde em 2021, mesmo com as adversidades climáticas durante o desenvolvimento das lavouras. E apesar da maior disponibilidade no mercado interno, a importação seguiu em alta no segundo semestre do ano, contexto que deve se repetir em 2022. Segundo o CPEA, o Brasil segue dependente das importações do cereal para o mercado interno, negociando principalmente com a Argentina. Além disso, as exportações devem crescer em 2022, tendo em vista a menor oferta global e os preços elevados no mercado externo. De fato, nos últimos 3 anos, a produção de trigo no Brasil deu um salto significativo em função do preço internacional. Para se ter uma ideia, em 2019, a área destinada à cultura era de pouco mais de 2 milhões de hectares. Em 2023, atingiu quase 3 milhões e meio de hectares, um crescimento de quase 70%. Isso se refletiu na produção. Em 2021, a safra foi recorde, como noticiamos 2 anos atrás, atingindo mais de 7 milhões e meio de toneladas. Em 2022, o recorde foi renovado, com mais de 10 milhões de toneladas. E em 2023, a marca só não foi superada de novo por conta de fatores climáticos que impactaram a produção, que ficou restrita a pouco mais de 8 milhões de toneladas. De qualquer forma, o Brasil reduziu a diferença entre importações e exportações. Em 2021, importamos 6,22 milhões de toneladas e exportamos pouco mais de 1 milhão de toneladas. Em 2022, compramos 3,71 milhões e vendemos 3,06 milhões. E no ano passado, importamos apenas 2,49 milhões de toneladas e exportamos 2,06 milhões de toneladas. Em relação aos preços, que 2 anos atrás motivaram a produção, agora mostram valores bem desfavoráveis. Para se ter uma ideia, em julho de 2022, a tonelada do trigo no Rio Grande do Sul atingiu sua maior cotação, quase R$ 2.200, e hoje não chega a R$ 1.300, redução de 43,4% em apenas 1 ano e meio. E para ampliar esse assunto, nós convidamos o pesquisador do CPEA para grãos, fibras e raízes e professor da Exalc USP, o Lucílio Rogério Aparecido Alves, está aqui conosco. Pois é, Lucílio, ficou claro aí, né, nesses números, de que nos últimos 3 anos o produtor investiu por conta da rentabilidade. Só que nos últimos 18 meses os preços despencaram. Aí eu pergunto para ti, a rentabilidade, a relação de troca, como é que ficou durante esse período? O produtor que investiu ganhou dinheiro, perdeu dinheiro ou ficou empatado? Boa noite, Lucílio, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Petrin, boa noite a todos. Petrin, realmente, nos 3 últimos anos, né, 20, 21 e 22 especialmente, a rentabilidade da cultura do trigo foi muito atrativa. Isso sustentado pelos preços internacionais e pela paridade de importação e de exportação, o que elevou a atratividade aos produtores domésticos. Nós precisamos sempre lembrar que a região sul, em especial, deixa uma área muito expressiva sem uma cultura comercial na segunda safra. E a partir do momento em que os preços do trigo se elevaram e fez com que a cultura se tornasse atrativa, os produtores rapidamente voltaram para o cultivo dessa cultura, né? Isso elevou claramente a disponibilidade interna, elevou os excedentes domésticos e possibilitou, inclusive, as exportações. E isso, especialmente em 2022 e 2023, né, um ambiente favorável e suprindo aí parcialmente as perdas que a Argentina teve e que deve recuperar agora
nessa safra que foi colhida aí parcialmente em 23 e que vai estar disponível agora em 2024, né? Agora, em relação a essa questão da rentabilidade, da remuneração, diante dessa curva da queda do preço, dá para se ter uma ideia a partir de quando essa margem ficou mais apertada ou até negativa? Petri, na verdade, o segundo semestre de 23 ele ficou praticamente zerado ou negativo em algumas regiões. Isso considerando, Petri, claramente os custos operacionais. Quando nós avaliamos os custos totais de cultivo, claramente o ano 2023 inteiro ele não se torna rentável. Mas sobre os custos operacionais, em que o produtor olha com mais cuidado, que são os desembolsos, especialmente aí no segundo semestre de 23. Agora, um ponto importante é que nos últimos 3 meses nós começamos a ver uma ligeira recuperação. E o mais importante ainda, os estoques mundiais vêm caindo, pela terceira safra seguida em queda e volta para os patamares de praticamente os últimos 10 anos. E isso se reflete nos preços futuros. Quando a gente olha a curva de futuros, ele está em alta praticamente até o primeiro trimestre de 2025. Agora, claro que quando a gente olha para o contexto brasileiro, nós precisamos considerar também a taxa de câmbio e certamente como vai ser a disponibilidade de produto da Argentina agora em 2024 e 2025. Né? Agora, todos esses fatores que você cita, então, serão relevantes para definir se na próxima safra o produtor voltará a investir, né, pelo menos na mesma proporção, nessa cultura em função do preço, em função do mercado. Tudo isso tem ainda um tempo para decidir, não, Lucílio? Os momentos estão chegando, Petrin, certamente, né? Agora com o avanço aí da cultura da soja, numa fase para várias regiões, né? Numa segunda etapa de ciclo, muitas regiões para a fase final de ciclo, os produtores vão decidindo qual a cultura de segunda safra. Eu acho que um ponto favorável para o trigo, especialmente quando a gente considera, por exemplo, Paraná, parcialmente São Paulo, até mesmo Mato Grosso do Sul, é que o atraso do cultivo de soja pode, em algumas regiões, inviabilizar o cultivo de trigo de milho e fazer um pouco mais atrativo o cultivo de trigo, ou os produtores se manterem efetivamente na atividade. Agora, o momento também de compra dos insumos e essa relação é extremamente importante. Quando a gente olha as principais regiões, a gente vê preços entre 60 e 70 reais por saca de 60 quilos ao produtor, e olhando uma relação de custos em termos de valores, também está nesses patamares. Ou seja, uma conta muito zerada para a maioria das regiões. E aí, claro, que vai muito do ponto de vista do produtor, para onde ele está comercializando, e também as condições agronômicas se fazem relevantes. Agora, um ponto relevante desses últimos 3 anos foi a capacidade do Brasil exportar. Acho que esse é o grande aspecto, né? Quanto mais as cooperativas, traders, conseguirem colocar o Brasil como um player fornecedor de trigo, seja para a África, seja para parte da Ásia, o Oriente Médio, é extremamente importante. Isso vai elevando a demanda e claramente possibilitando os acréscimos aí de produção. A cultura do trigo no Brasil ela é considerada de alto risco, né? Seja por uma dificuldade aí de cultivo e, né, em véspera de colheita ele poder ter perdas, ou até mesmo uma dificuldade de demanda, uma restrição de demanda, em que muitas vezes os compradores preferem o produto importado em detrimento do doméstico. Perfeito. Então, achar esse canal de demanda adicional é extremamente relevante para possibilitar ao produtor essa comercialização. Perfeito. E, claro, não podemos esquecer o que vem acontecendo nos últimos anos, o cultivo de trigo no cerrado, que pode fazer, inclusive, com que os próprios moinhos se desloquem um pouco mais para essas regiões produtoras e possibilitem atender as diferentes regiões brasileiras. Lucílio, quero te agradecer muito aqui pela sua análise, pela sua participação aqui, já te desejar também um feliz 2024, já renovando um convite para você em outras oportunidades aqui do RN, combinado? Boa noite para você, até uma próxima.